não é um problema você morar sozinha, mas também não é uma obrigação você morar sozinha. Então, às vezes, pode ser que o mundo tenha muito pra gente isso, de que você tá com 30 anos e você mora na casa dos seus pais ainda, e você sente essa pressão, mas não é uma obrigação você morar sozinha, você ter seus pais, como eu sempre falo, você ter seus pais, você ter uma casa para morar com seus pais, você poder ajudá-los e receber ajuda, né, servir e ser servida como família, isso é um privilégio, né, das duas vezes, tanto em Salvador quanto em Brasília. A maior parte do tempo eu estava fora de casa, estudando em Salvador e trabalhando em Salvador e trabalhando em Brasília no período, né, integral. Inclusive, se você mora com seus pais, você é participante da casa, você está ali para ajudar, você faz parte das obrigações da casa. Então, também não haja como se você morasse com seus pais e não tivesse que fazer as obrigações da sua casa. A gente comia brigadeiro, pipoca e dormia, sabe? Então foi assim, e foi assim que eu engordei 10 quilos. Gasta mais do que morar com os pais ou morar com outras pessoas, dividir com amigas, com certeza absoluta. Não, eu bati o meu carro num ônibus parado. Deixa pra lá. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like também, se quiser esperar até o final do vídeo, tudo bem. Mas já deixa seu like se você gosta dos conteúdos aqui, se você foi uma das muitas pessoas que pediram pra eu gravar falando sobre morar sozinha. Na verdade, gravar para o YouTube foi uma ideia minha, porque há muito tempo, há anos, no meu Instagram, que várias de vocês que me seguem pede para eu falar sobre morar sozinha ou escrever sobre morar sozinha. Eu já tinha feito, eu abri caixinha já outras vezes para responder e aí eu não respondi. Mas agora estou aqui, se Deus permitir, para gravar para vocês, né? Vamos ver como é que vai ficar, porque, gente, essas caixinhas deram trabalho, né? Sumiu, vocês foram boazinhas e bonzinhos e mandaram. E mandaram de novo. Então, eu anotei aqui, tá? Porque, como eu tô gravando pelo celular, então eu anotei aqui algumas perguntas. Tiveram várias repetidas, mas eu vou responder aqui. E eu não anotei minhas respostas, não preparei um roteiro, não me preparei para o que responder dessas perguntas que vocês fizeram. Eu que lute depois com a edição, porque, né, aí eu vou ficar, tipo, meia hora pensando aqui, mas precisava gravar logo. E bom, gente, muitas desse interesse sobre eu morar sozinha, as perguntas sobre eu morar sozinha, vieram na época que eu fiz uma série no Instagram sobre viajar sozinha, que eu dei dicas para viajar sozinha, dicas para você saber se você gosta ou não de viajar sozinha. E parte dessa série já tá aqui no YouTube, então o link vai estar aqui, o link vai estar no box também, se você quiser ver também esses vídeos em que eu converso com vocês, dando dica para várias coisas que eu acho que junta aqui um pouco sobre morar sozinha, porque eu dou dicas do que você pode fazer na sua própria cidade para saber se você gosta de fazer coisas sozinha, também falo sobre segurança, então assim, vão dar uma olhadinha também depois nesses conteúdos. E para começar, eu acho que eu preciso dar um contexto para vocês sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, eu recebi algumas perguntas que me fizeram crer que alguns de vocês não viram ainda, não sabem ainda que eu não estou morando sozinha neste exato momento, tá? Então, assim, eu voltei a morar com os meus pais agora no final de dezembro e estou até agora, março, com os meus pais, tá? Até março. Em breve, novidades. Mas é isso, então, dando esse contexto para vocês. Então, assim, olha, eu morei sozinha em dois momentos da minha vida até agora. Primeiro foi quando eu comecei a minha faculdade lá em Salvador. Meu pai, ele muda bastante de cidade, né, por causa do trabalho dele, a natureza do trabalho dele. Eu cresci mudando de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Eu já morei em 11 cidades no Brasil todo, até agora. E o seguinte, então eu morei essa primeira fase, se eu não me engano, gente, eu sou bem ruim de datas, mas eu morei sozinha pela primeira vez na minha vida por causa da faculdade. Então, em Salvador, eu estava lá com os meus pais, meu pai estava morando lá,
Eu comecei a faculdade lá federal e quando ele mudou, eu continuei lá para continuar a faculdade, que era a Universidade Federal da Bahia. E foi essa a primeira vez que eu morei sozinha. Eu morei uns 2 anos sozinha em Salvador. E essa foi a primeira vez, então, que eu morei sozinha, fazendo faculdade e estagiando também, porque quando meus pais foram, eu também já estagiava, também foi um dos motivos, porque eu poderia ter transferido à faculdade federal, mas eu estava num estágio muito legal, num momento, assim, de profissional muito interessante, enfim, fiquei lá. E tem essa parte da experiência. Depois, quando eu terminei a faculdade, fiquei cerca de 6 meses ainda lá em Salvador, trabalhando já, contratada, mas acabei voltando a morar com eles quando eles estavam em Maceió. De Salvador eles foram para Brasília, de Brasília eles foram para Maceió, e aí eu voltei a morar com eles. Fiquei 1 ano com eles em Maceió. Depois, mudança para Brasília de novo, e aí ficamos mais 1 ano morando em Brasília juntos. E aí eles foram embora, e então eu fiquei, morei 8 anos em Brasília, sendo 7 anos morando sozinha. Então tem esses 2 momentos aí em que eu morei sozinha. Tem a primeira vez, então eu tenho coisas para falar sobre a primeira vez, tenho coisas para falar sobre a segunda vez. Então foram experiências diferentes, né? Inclusive, quando eu contei no vídeo sobre ter voltado a morar com os meus pais, ter ido embora de Brasília, não sei se vocês já viram esse vídeo, eu comento sobre isso de voltar a morar com os pais e comento, né, que muita gente fala de como é difícil você voltar a morar com os pais depois que você mora sozinho, e não é uma realidade para mim essa dificuldade. É claro que tem diferenças, mas não dificuldade. Para mim é uma honra, é um prazer poder morar com eles, ter esse privilégio de estar com eles de novo, então. Mas é isso, então acho que esse é um bom contexto para começar a responder as perguntas, porque várias vezes, sem fazer pergunta, sem pedir para vocês mandarem as perguntas, eu ficava pensando, por onde eu vou começar, o que eu vou falar, eu não sabia o que falar. Então, tendo as perguntas de vocês, eu acho que já é um bom guia, uma boa orientação. E uma das perguntas que várias vezes aparece nas caixinhas, e apareceu nessa também, é a respeito de se é correto biblicamente você morar sozinha, ou não. Enfim, se é correto, se não é correto a mulher solteira morar sozinha, se ela não... Aí, inclusive, uma pessoa perguntou, né, sem motivo. Então, uma pessoa colocou assim, se era correto biblicamente sem motivo. Ela disse, como casar ou estudar. Mas aí você percebe isso que a gente coloca como se... É correto morar sozinha se você estiver estudando. É correto morar sozinha se você for casada. Onde diz isso na Bíblia? Que você pode morar sozinha se você estiver estudando. Que você pode morar sozinha se você estiver casada. E se você considera que você já é uma mulher adulta, uma mulher que tem seu trabalho, uma mulher que consegue se sustentar, que já está aí, né, com uma idade um pouco mais adulta, qual é o problema? Me diga então você, qual é o problema biblicamente de você morar sozinha? Ainda mais se é algo apoiado pelos seus pais, né? Porque também surgiu essa pergunta com relação aos pais, né? Se tem vontade de morar sozinha, mas tem medo de gerar um problema com os pais. Isso é outra história, na qual eu não vou nem entrar aqui, não cabe a mim, mas eu acho que tudo isso é questão de conversa, é questão dos seus pais entenderem o momento que você está vivendo e a situação que você está vivendo. Se você tem condição, você está trabalhando, se você tem condição de se sustentar, se você pode ter a sua casa, o seu espaço, né? E seus pais estarem no espaço dele, porque o casamento não chegou para você ainda. Eu falo bastante sobre esse assunto da solteirice e... Ai, um beija-flor. Bonitinho. E não, gente, a gente faz o nosso melhor e com cuidado no momento em que a gente tá. É claro que tudo vai depender das motivações do seu coração e existem cuidados que você tem que ter para morar sozinha, sendo mulher ou você sendo homem. É claro, cuidados com o seu coração, cuidados de segurança e tudo mais, tem muita coisa envolvida. Tanto que nas 2 vezes que eu fiquei morando sozinha, tanto em Salvador quanto em Brasília, eu fiquei morando sozinha primeiro para continuar a faculdade
e no meu estágio, e depois eu continuei, porque meus pais mudaram para uma cidade que, assim, eu não teria oportunidade de trabalho na época, eu estava ainda começando na minha vida profissional, e eu já estava trabalhando lá numa agência de publicidade de nome da cidade, de Brasília, e enfim, mas nas duas situações eu não precisaria ficar, entendeu? Tanto na primeira vez eu poderia ter pedido transferência para a Universidade de Brasília, como da outra vez eu também poderia, como estou aqui agora, morar na cidade deles e sabendo que, né, trabalho, Deus provê, a gente dá um jeito. Mas foram decisões que eu tomei junto com os meus pais e apoiada pelos meus pais. Então, não vejo, assim, não consigo ver problema numa mulher morar sozinha, a depender das suas motivações. Aí você tem que colocar as coisas na balança, né? Às vezes tem muitas motivações para você morar sozinha que podem se revelar pecaminosas, mas ou então coisas que seriam até legítimas, mas que talvez seja bom você tentar resolvê-las antes dessa decisão de mudar, porque você se afastar de pessoas, né? Então, tudo isso é bom você conversar com o seu pastor, você conversar com a sua família e tomar a melhor decisão para glória de Deus. Você pode fazer isso sim, não vejo nenhum tipo de problema, mas repito, é óbvio que o melhor, o mais saudável, o mais sábio é que você faça isso tomando a decisão junto com seus pais, que seus pais te apoiem, e mesmo que você ache que, nossa, Ana, mas eu já tenho, sei lá, 29 anos, eu já trabalho, eu já posso me sustentar, não preciso, assim, meus pais no momento não estão precisando da minha ajuda dentro de casa, nada específico que eu precise servi-los em casa agora, e eu queria morar sozinha porque eu posso fazer isso, mas eles não entendem muito bem. Gente, calma, conversa, sabe? Senta, conversa, coloca a sua posição, escuta deles, porque muitas vezes, assim, talvez você não esteja ouvindo, mas talvez seus pais tenham necessidade da sua ajuda, do seu apoio. Então, conversa. Nada que não, eu acho que assim, não há nada que não possa ser resolvido e entendido de todas as partes. Mas é isso, quanto a ser errado, não acho que seja errado. A gente pode conversar num outro momento sobre o fato de que em Salvador, quando eu morei sozinha em Salvador, eu não era crente, e quando eu morei sozinha em Brasília, eu já era crente, né? Então a gente pode conversar em outro momento sobre isso, sobre essas diferenças, porque, claro, eu entendo que quando eu morei sozinha em Salvador, não foi uma decisão errada da minha parte, meus pais me apoiaram, mas eu entendo que as minhas motivações lá eram diferentes das minhas motivações quando eu, como uma cristã, tomei essa decisão também de morar sozinha, assim como voltar a morar com meus pais em Maceió, quando eu ainda era descrente, foi uma experiência diferente de voltar a morar com eles agora, eu sendo crente, né? Então, a gente é transformado, a nossa mentalidade é transformada e as nossas intenções, né, todas as nossas ações certamente também são transformadas. Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. O ruim de não ter feito um roteiro com essas perguntas é que eu acho que eu vou esquecer coisas, vou me arrepender de não ter respondido algumas coisas, mas aí depois, editando, eu anoto o que eu acho que faltou e faço uma parte 2, se vocês se interessarem também, tá? Vamos ver como é que vocês vão ficar com relação ao vídeo. Teve medo no começo de quê? Como vencer o medo? Eu lembro que sim, no começo, gente, toda vez que a gente vai ter uma experiência nova, vai viver uma coisa totalmente nova, é claro que existem medos, né? Existem inseguranças que a gente tem. Medo de não gostar de morar sozinha, medo de não conseguir resolver os problemas, de esquecer uma conta e tudo mais. Mas eu tive muito apoio dos meus pais da primeira vez mesmo, né, que eu morei sozinha lá em Salvador, muito apoio mesmo, tanto com relação à organização, à mudança das coisas, quanto com relação a me lembrar das contas que eu tinha que pagar. Então eu tive total apoio dos meus pais e eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter pessoas que nos apoiam, pessoas que vão caminhar conosco nessas experiências aí, nessas coisas que a gente passa. Com relação a como vencer o medo, eu deixei essa pergunta aqui pensando nela com relação assim, a que você precisa, que você tem que morar sozinha, e aí como vencer esse medo. Porque se você tem um medo
de morar sozinha, aí a minha pergunta fica, por que que você quer morar sozinha? Essa é uma resposta que você tem que dar para você mesma, é uma coisa que você tem que conversar você e Deus, você e sua família. E porque veja, é a mesma coisa que eu falo com relação a viajar sozinha. Não é um problema você morar sozinha, mas também não é uma obrigação você morar sozinha. Então, às vezes, pode ser que o mundo tenha muito pra gente isso, de que você tá com 30 anos e você mora na casa dos seus pais ainda, e você sente essa pressão, mas não é uma obrigação você morar sozinha, você ter seus pais, como eu sempre falo, você ter seus pais, você ter uma casa para morar com seus pais, você poder ajudá-los e receber ajuda, né, servir e ser servida como família, isso é um privilégio, gente, isso não é infelizmente, né, assim, a gente vê muito mais no mundo umas situações muito desestruturadas, mas se você tem uma família que você pode estar junto dessa família, também não se bote essa pressão de que, eu tenho que morar sozinha porque eu já sou mais velha, porque você não tem que. Então, também considera essa questão de como vencer o medo do porquê que você tem que medo é esse e por que você quer morar sozinha. É, Da mesma forma, né, que vocês perguntam muito isso, mas será que não é errado morar sozinha? Também as motivações para você continuar morando com seus pais também podem ser muito erradas, né? Inclusive, se você mora com seus pais, você é participante da casa, você está ali para ajudar, você faz parte das obrigações da casa. Então, também não haja como se você morasse com seus pais e não tivesse que fazer as obrigações da sua casa. 3. Organizava as refeições? Eu amei essa pergunta porque se tinha uma coisa que eu pensava em comentar com vocês sobre morar sozinha, e era a única coisa que tinha na minha cabeça, é com relação às refeições. A primeira vez que eu morei sozinha em Salvador, gente, foi um desastre com relação à alimentação. Sinceramente. Eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã, e depois eu ia direto para um shopping center, porque eu trabalhava como estagiária do marketing, né, da administração, área do marketing do shopping, e eu trabalhava de 3:30 da tarde até 10 da noite. Então, era assim a minha rotina. Almoçava lá na faculdade mesmo, tinha matérias ali entre isso. Então, era direto de uma coisa para outra. E a minha rotina passou a ser muito louca de alimentação. Inclusive, só para vocês terem uma noção, assim, eu engordei 10 quilos em menos de um ano da primeira vez que eu morei sozinha, de tão louca que era a minha refeição. Eu comia McDonald's todos os dias, basicamente. Tipo assim, a festa, né? A menina fez a festa. A minha vida em casa era fazer brigadeiro de micro-ondas e pipoca de micro-ondas. Era basicamente a minha alimentação, gente, sério. Digo isso assim com a cara assim, pra dizer pra vocês que isso é errado, não faço isso. E aí comia, aí no shopping comia McDonald's, comia pizza. Você vê, né? E eu ficava até 10 horas da noite, então eu pegava o jantar ali. Como eu trabalhava na administração, no marketing, eu conhecia todo mundo. Com relação a isso, eu sempre quis deixar esse alerta pra vocês. Vai morar sozinho? É, preserva a sua alimentação, leva a sua alimentação a sério, porque a tendência é a gente ir pro mais fácil, tanto questão de ser mais prazeroso, quanto com relação do que é mais fácil mesmo de preparar, de fazer e de comer. Então, não precisa ser assim, existem formas fáceis e saudáveis de você viver sua vida, morando sozinho ou não, mas eu acho que tem essa tendência maior para quando a gente está morando sozinho. E aí, na segunda vez que eu fui morar sozinha em Brasília, já foi diferente. Então, assim, a alegria da pessoa que mora sozinha, quem mora sozinho vai me entender, é um congelador cheio de coisas. E esse é o segredo, inclusive, né? Tem outra pergunta também sobre como organizar as compras, quantidade de coisas. Deixa eu até dar um check aqui que vou responder junto. Exatamente isso, organizar. Ia as compras uma vez por semana, então eu sei que tem gente que prefere fazer mensal, tem gente que prefere fazer quinzenal. Eu ia uma vez por semana e comprava as necessidades da semana, tá? Pra mim funcionou sempre, esses 7 anos aí funcionaram desta forma. E aí o que eu fazia era preparar tipo assim, eu tinha as coisas básicas que eu já sabia para café da manhã e para quando eu chegasse em casa. Almoço, raramente eu almoçava em casa e para mim, morando sozinha, ficava mais barato
almoçar no trabalho, então todos os trabalhos enquanto eu morava sozinha, era assim que eu fazia. De vez em quando levava assim alguma coisa de casa que eu tivesse feito no jantar e tal, mas de modo rotineiro era almoçar no trabalho. Inclusive eu já falei até com vocês sobre isso num vlog. Um vlog de um dia de trabalho comigo, que inclusive esse vlog de um dia de trabalho comigo foi lá na Presidência da República, no Palácio do Planalto mesmo. E aí é isso, então eu fazia também. Gente, eu gosto de sopa. Eu sei que tem gente que não gosta de sopa, mas eu amo sopas, caldos, então eu fazia muito em quantidade, né? E congelava nos potinhos, lentilha, feijão, então tudo eu já deixava. Minha alegria era ter o congelador todo cheio. Ou então, quando eu pedia alguma coisa no iFood, eu pedia em grande quantidade para depois congelar tudo. Esses são segredos aí de quem mora sozinho. Depois congelar aos pouquinhos e guardar. E funcionava bem dessa forma. E é isso, assim, tendo uma rotina de alimentação bem definida, todo dia no café da manhã eu comia basicamente a mesma coisa, todo dia que eu chegava do trabalho eu comia basicamente a mesma coisa, não fugindo muito disso, dá para organizar suas compras sem desperdício. Eu confesso que sim, para mim, até hoje, é muito difícil com relação às saladas e tal, então eu não sou a pessoa mais indicada para dizer para vocês quanto às saladas, porque eu sempre deixava estragar quando eu tentava. Então eu deixava para comer no trabalho, no almoço, no restaurante, né? Mas em casa, assim, pra mim sempre foi muito difícil preservar. Então você pode deixar aí nos comentários como suas dicas pra isso, você que mora sozinha, que cozinha pouco, né? Porque é questão de quantidade mesmo que acabava estragando. Aí outras perguntas que eu botei pra responder junto também foi assim: o que é mais difícil em morar só? E teve receio com relação a imprevistos de saúde? Então, eu botei essas duas juntas justamente porque, pra mim, seria o que é difícil, mais difícil com relação a morar sozinha, né? Então, o que é mais difícil com relação a morar sozinha, pra mim, sempre foi nesse sentido dos problemas de saúde, de você ficar numa situação, inclusive tem uma pergunta sobre alguma coisa, né, que eu tenha passado com relação a morar sozinha. E eu acho que sempre foram problemas de saúde. Quando eu estava em Salvador, por exemplo, eu tive um problema de pedra nos rins. Então foi uma dor insuportável e eu estava sozinha e eu fui dirigindo sozinha para o hospital. Claro, Salvador, estou falando de Salvador. É claro que num contexto que eu estivesse numa igreja, com certeza, se eu fosse crente, eu tivesse comunhão numa igreja, tenho certeza que poderia ter pedido ajuda e eu receberia essa ajuda. Mas isso foi uma situação bem difícil que eu passei. E outras situações mesmo em Brasília, assim, mesmo situações em que você tá ali doentinha, gripada, ou com dor de barriga, que seja, é bom ter pessoas por perto para cuidar, para ajudar, para a pessoa ir lá comprar um remédio para você tá mal, você ah, não tá muito em condição de sair, né? Então é bom ter esses cuidados, essa atenção de quando tem sua família, outras pessoas morando com você, e isso eu acho que sim. É um dos perrengues, então se você vai morar sozinha ou mora sozinha, quem me assiste aqui, a maioria é cristã, né? Não deixe de pedir ajuda para sua igreja nessas pequenas necessidades que a gente que mora sozinha sabe que faz muita diferença. Então, é isso. Para mim, o mais difícil com relação a morar sozinha são principalmente nessas situações de saúde. Como era a arrumação da casa? Sempre muito tranquilo, porque né, quando a gente mora sozinha, a gente mora em apartamentos a princípio menores, então eu fazia isso todo final de semana, como eu tenho um gato, né, a Diná, aspirar, por exemplo, eu tenho sempre que ter um aspirador, e aqueles, vou deixar o link aqui pra vocês, funciona muito pra mim, eu tive 2 dele porque um quebrou, que tem um cabo assim, né, eu vou deixar uma imagem e o link pra vocês, porque eu comprei as 2 vezes na Amazon. E tipo assim, isso eu tinha que usar todo dia, porque, Diná, pelos de gato, mas limpeza mesmo, faxina mesmo, final de semana. E sim, isso também é uma coisa, né? Você faz tudo sozinha, essas limpezas, você não tem com quem dividir a faxina da casa.
Por algum tempo eu tinha uma ajuda quinzenal, depois não tive mais. E pra mim, assim, o pior é lavar banheiro, tá? É tenso. Como era a rotina? Minha rotina, da primeira vez que eu morei sozinha, eu já falei pra vocês, era basicamente acordar e eu não, na época eu não tinha um hábito assim de em casa super tomar um café da manhã, eu tomava na faculdade, comia na faculdade, né? Em casa eu só tomava café preto e comia na faculdade. Então, ia pra faculdade, depois ia pro trabalho, saía 10 da noite, voltava pra casa e basicamente comia brigadeiro, pipoca e dormia, sabe? Então foi assim, e foi assim que eu engordei 10 quilos de uma vez. Não indico. E a rotina em Brasília era trabalho. E aí trabalho é 9 horas por dia, sendo uma hora de almoço, passar o dia inteiro fora trabalhando e depois voltar para casa. E acaba, né, que quando você tá morando sozinha e você é membro de uma igreja, você basicamente aparece em casa para dormir e final de semana. Se você é, como eu falei, se você é crente, final de semana você tá domingo na igreja, porque na minha igreja domingo a gente tinha culto, tem culto de manhã e de noite. Então assim, ia de manhã, saía da igreja meio-dia, almoça com pessoas da igreja e depois de noite tá lá de novo. Então é isso. E sábado, na maioria das vezes, também tinha alguma programação da igreja. Então, assim, era muito raro eu ficar em casa e isso ajuda a responder também com relação ao que mais apareceu de pergunta, que foi como relação à solidão. Nossa, gente, muita pergunta sobre solidão. E mais uma vez, assista o vídeo que eu falo sobre viajar sozinha, dicas se você vai gostar ou não de viajar sozinha, porque é muito parecido com o que eu falaria aqui para vocês. Em primeiro lugar, que eu acho que quando a gente pensa sobre morar sozinha, eu acho que a gente acaba pensando numa pessoa que vai passar o dia inteiro em casa e não se relacionar com outras pessoas. Mas todo o tempo, né? Aí, claro, vou falar sobre o probleminha que a gente teve aí, que todos ficamos trancados em casa por um tempo. Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a minha situação, né, das duas vezes, tanto em Salvador quanto em Brasília, a maior parte do tempo eu estava fora de casa, estudando em Salvador e trabalhando em Salvador e trabalhando em Brasília no período, né, integral, sem ser estágio. Então, gente, relacionamento eu tinha o tempo inteiro com as pessoas do trabalho, com as pessoas da faculdade, com a igreja, né, com as pessoas da igreja. Então, sozinha, essa solidão, ela só acontecia de manhã quando eu acordo e de noite quando eu chego em casa. E basicamente de noite eu chegava em casa e assistia alguma série, lia algum livro, deitava e dormia, porque vocês sabem que eu durmo às 10 da noite. Então, assim, basicamente, gente, por exemplo, em Brasília, né, que foi o maior período que eu morei sozinha, o meu tempo de ficar sozinha durante a semana em casa era, assim, de 7 da noite, ainda tinha academia que eu fazia também, então era, assim, de 7 ou 8 da noite até 10 estou dormindo, sabe? Aí acordo de manhã, café da manhã, maravilhoso, que amo, e trabalho. Então, assim, essa solidão, ela não é dessa forma que talvez você imagine, porque é aquela coisa, assim. E muita gente fala disso da solidão, mas quando, né, você chega em casa do seu trabalho, você vai pro seu quarto, se tranca e dorme, e fica trancado no seu quarto. Então, não é assim, eu não sentia essa solidão. Porém, sim, vou dizer para vocês que, por exemplo, com relação à solidão, mais de refeições. Então, tanto em Salvador quanto em Brasília, eu sentia falta de companhia em refeições. Então, eu gosto muito de tomar café da manhã com os meus pais aqui, por exemplo. Sempre, a vida toda, foi o momento que a gente tinha mais, assim, todo mundo junto. Então, sentia muita falta de tomar café da manhã com eles. Ou jantar também, né? Sentar na mesa, comer todo mundo junto. Nossa, tá escurecendo, aí a luz tá estourando aqui. Mas eu acho que isso, assim, momento de solidão pra mim, de
que era de solidão, eu acho que seria mais nesses períodos de refeição, que é legal comer e conversar com outras pessoas. E como é que eu resolvia isso? É que assim, gente, passei aí esses 7 anos, mais os de Salvador, então 7, 8, 9 anos, né? 9 anos, fazendo refeição, assistindo alguma coisa, assistindo série. E assim, quando tinha dias que eu ficava mais tempo sozinha, o esquema é ligar a televisão, deixar vídeo do YouTube passando, série passando, e aí aqueles barulhos, aquelas conversas que às vezes sim acaba fazendo falta se você tá muito tempo em casa, né? Sei lá, um feriado. E é isso. E aí, com relação, gente, aos anos que a gente ficou aí nessa situação de lockdown, deixa eu explicar para vocês que no meu caso, quando aconteceu tudo isso, eu estava trabalhando na Presidência da República, no Palácio do Planalto, e eu fiquei apenas um mês de lockdown, tá? As pessoas que ficaram de lockdown lá no trabalho foram apenas as pessoas que se enquadravam enfim, nas necessidades, né, que tinham agravantes, foram as pessoas que puderam ficar e ficaram aí meses em casa. No meu caso, que eu não tinha nenhum fator de risco foi um mês. Então, não fiquei muito tempo trancada em casa sozinha nessa situação. Com certeza aí a história teria sido bem diferente, tá? Disso que eu tô falando. Porque eu acho que eu percebia, por exemplo, que em feriados dessa época de lockdown, em que não tinha coisas da igreja para fazer, em que pessoas da igreja não podiam me convidar para estar com eles, e aí eu ficava vários dias sozinha, e realmente era bem desafiador, todas essas refeições sozinhas. Então vocês viram, e tem vídeos aqui também de várias situações em que eu ia para hotel, fiquei em hotel lá em Brasília mesmo, né? Fiz o staycation. Fiz isso várias vezes, gente, mais vezes do que eu mostrei aqui pra vocês nessa época de lockdown, porque ainda que eu estava trabalhando de segunda até sexta, sábado e domingo a igreja era online, eu não tinha essas interações, a reunião que a gente tinha do discipulado era online, então nesse sentido eu digo pra vocês que sim. Provavelmente se o meu trabalho ele fosse 100% home office, né? Como hoje em dia eu tô pegando freelas e tô fazendo 100% home office, eu acho que a minha conversa com vocês seria diferente com relação à solidão, porque, e claro, e aí, né, não tô dizendo que seria, e decidir não morar sozinha, não, mas teria que ter outros métodos, outras formas de estar com pessoas, né, de sociabilizar, mas nesses anos todos eu trabalhei o tempo todo, então era o dia inteiro interagindo com pessoas, e então essa solidão, almoçando com pessoas do trabalho. E eu sou uma pessoa, gente, muito comunicativa, eu sou desse jeito, assim. Pra mim é muito tranquilo, eu converso mesmo, você chega em mim, então não teve muito isso, mas sim. Nesse período de lockdown eu senti mais essa solidão, e inclusive foi uma das coisas que eu conversei com vocês no vídeo de quando eu decidi voltar a morar com os meus pais. Foi esse baque assim que eu senti do que é não ter outros apoios, né? Tirando os dias de trabalho, eu senti ainda mais e mais a falta dos meus pais. E isso, então assim, sim, a solidão ela existe num certo nível. E aí tem outra pergunta também sobre gasta mais, como são as despesas e o que foi mais desafiador, que eu também botei junto. Porque eu diria que o mais desafiador, sim, é também a questão financeira. Porque quando você está morando com outras pessoas, com amigas, por exemplo, você vai dividir um apartamento, você é casada e você trabalha também, ou você mora com a sua família, os gastos são muito menores, vocês dividem as despesas. Até porque, principalmente em Brasília, se vocês conhecem os custos de Brasília, vocês sabem que o custo de vida lá é altíssimo, aluguel é caríssimo se você quer morar ali no plano.
Então, morar com outras pessoas é vantajoso financeiramente. Você vai dividir o apartamento, você vai dividir a internet, o valor da internet, você vai dividir as contas. E quando você mora sozinho, você recebe um salário e vai pagar todas essas contas aí sozinho. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Acho não, esse foi o maior desafio de todas as vezes, né? Das 2 vezes que eu morei sozinha. Especialmente em Brasília, porque na época de Salvador o custo das coisas não eram assim tão caras, né? Brasília tem vários lugares para você morar. Brasília não, Salvador tem vários lugares para você morar com um preço bem mais acessível. E eu morei em kitnet também, assim como morei em kitnet em Brasília. Mas Brasília, tipo, a kitnet é o valor de uma casa 2 andares aqui onde eu tô agora. Sério, sério. Mas é isso, gente. Então, assim, de desafio é isso. Gasta mais do que morar com os pais ou morar com outras pessoas, dividir com amigas, com certeza absoluta. E como são as despesas, é isso. Você vai ter que pagar o seu aluguel, ou não sei se você vai comprar alguma coisa, o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de internet, a sua conta do celular, né? Coisas que eu tô lembrando aqui. O condomínio também, além do aluguel, você tem que pagar a sua gasolina, o seu transporte público, enfim, como você for fazer, suas compras, e aí todas as outras coisas que você for incluindo aí, né, gente? Compras que você precisa fazer com relação a, sei lá, produtos de beleza, com relação a academia, tudo isso. Então, assim, custos, custos, custos. Nunca passei necessidade, mas todo esse tempo paguei todas as minhas contas com o meu salário, com o meu trabalho, tá? Então, Deus proveu e nunca deixei de pagar minhas contas e nunca precisei, assim, pedir socorro nem para os meus pais. Teve várias perguntas, assim, prós e contras, morar sozinha, a melhor coisa e o que menos gostava. Então, como o vídeo já tá ficando enorme, na segunda parte que eu fizer, eu vou falar dos prós e contras de morar sozinha. E vocês também me mandam perguntas que vocês quiserem fazer em cima do que eu já falei aqui. E aí eu vou contar pra vocês agora um perrengue que passou, que foi uma pergunta da Fernanda. Gente, perrengue eu passei vários, 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 vários. Eu vou falar pra vocês que a maioria dos meus perrengues envolve barata, porque eu tenho pavor de barata. E tá aí um contra morar sozinha, não vai ter ninguém pra você pedir ajuda pra matar uma barata ou te salvar de algum bicho estranho que entrar no seu apartamento, na sua casa. O mais recente, que é o que me veio à cabeça assim, várias vezes eu mesma troquei a resistência do chuveiro. Porém, da última vez, no último lugar que eu morei, só foi acontecer assim mais pro final que eu morava lá, de eu precisar trocar a resistência. Comprei a resistência, comprei na Amazon a resistência, chegou e quando eu fui trocar, tava muito duro abrir o chuveiro. Não estava conseguindo abrir o chuveiro. E aí eu morava em um prédio que tinha segurança 24 horas, porteiro 24 horas, inclusive eu indico pra vocês, meninas que vão morar sozinhas, esqueci de falar isso. Das coisas assim, que você tem que colocar como prioridade na sua escolha de onde morar é segurança 24 horas e porteiro 24 horas. Se você é mulher e você vai morar sozinha, isso é muito importante. Aí saí eu do apartamento e fui, né? Sim, porque é um negócio complicado, né? Quando você mora sozinha, sendo mulher e precisa desses tipos de auxílio. E eu fui pedir ajuda tava porteiro, tava lá na portaria, o porteiro, o segurança e alguém do prédio, um cara lá do prédio, eles estavam lá conversando e eu cheguei e pedi ajuda para abrir o chuveiro. Aí foram os três, né? Foram os três, deixei a porta aberta, óbvio. Aí quando eles olharam lá o chuveiro, eles falaram: Ah, esse daqui é muito perigoso. Nossa, conheço não sei quem que já tomou um choque e morreu. O outro olhou, porque falando que a resistência era muito séria lá, não sei o quê. Eu, não, mas eu já desliguei ali. Você tem certeza que você já desligou? Cara, os caras morrendo de medo. Eu, não, já desliguei lá o disjuntor e tal. Aí ele foi abrir morrendo de medo, gente, morrendo de medo de abrir o chuveiro. Eu só queria que abrisse o chuveiro, porque trocar a resistência já tinha visto no YouTube como é que fazia e tal. Enfim, ele abriu, se molhou todo, coitado.
E aí os três, assim, morrendo de medo e tal. Aí ele falou assim, você quer que eu troque pra você? Porque, assim, eu acho melhor você chamar alguém, especialista, pra fazer isso. Eu até pensei em pedir ajuda pro cara, mas o cara tava tão botando problema que eu falei, não, pode deixar, eu troco. Aí eles saíram, né? Tipo assim, morrendo de medo. Aí eu fui e troquei também com medo, né? Porque assim, gente, me bota medo. Eu tava de boa, eu ia fazer um negócio de boa, os caras ficaram botando medo em mim, aí eu já fiquei com medo também. Mas fui lá, troquei o chuveiro, troquei a resistência, não morri, pensei que poderia morrer. Mas assim, de perrengue, sou especialista, mestra de perrengues, tá? Morando sozinha, várias coisas. Inclusive, lembro uma vez que eu foi nem dentro do apartamento, não. Eu bati o meu carro num ônibus parado. Deixa pra lá. Essa história fica pra outro dia. Gente, é isso. Tiveram outras perguntas, que inclusive eu anotei aqui. É, mas eu acho que não cabe no objetivo desse vídeo. Então, quando eu vier falar dos prós e contras morar sozinha, que vocês já conseguiram tirar um pouquinho por aqui desse vídeo, eu comento um pouquinho sobre essas outras perguntas aqui, que eu não respondi também. E é isso, gente. Me conta aí nos comentários se você mora sozinha, se você vai morar sozinha. O que é que você acha, né? De você morar sozinha, né? Não vem falar sobre o que você acha da minha vida. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.